Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 28 de dezembro. Hoje a igreja celebra a festa dos santos inocentes, os mártires. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 2, versículos 13 ao 18, que diz assim: Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa dos mártires santos inocentes. Quem são os santos inocentes? São todas aquelas crianças que foram mortas brutalmente por Herodes. Herodes mandou matar, por quê? Porque os magos tinham falado que tinha nascido um novo rei, né? O rei de Israel. Então Herodes ficou incomodado com isso. Herodes quis investigar, quis maiores informações e aonde era que estava esse menino, até mentiu, né, dizendo que, se você souber onde é que ele está, me fale porque eu quero ir adorá-lo. Não, ele não queria adorar, ele queria matar. Porque Herodes, quando ouviu dizer que tinha nascido um rei, ele se incomodou, mexeu com ele. Interessante, né? Porque o poder, ainda hoje, ainda hoje nós podemos perceber isso no mundo, na sociedade. A ganância pelo poder. Nós vemos isso de uma forma geral, claro, mais especificamente no campo da política. A gente vê que todo ano eleitoral, todo ano que tem eleição, é uma briga, é confusão, é xingamento, é violência, é agressão, enfim, é guerra. Busca pelo poder. Busca pelo poder. Mas interessante porque isso não acontece só na política, não. Isso aconteceu entre os próprios discípulos de Jesus. Diz o Evangelho que os discípulos de Jesus estavam discutindo pelo caminho qual deles era o maior. Isso acontece na igreja hoje. Por exemplo, quando o padre muda a coordenação, às vezes aquele ou aquela que é escolhido para coordenar a comunidade, uma pastoral, às vezes aquela pessoa ela tem alguém que não gosta dela e começa não deve, ou então alguém que queria ser, está à frente, aí começa. O que significa isso? Ganância, briga pelo poder. Infelizmente o pecado fez isso conosco. Mas como Jesus disse também em outro texto, entre vós não deve ser assim. Devemos lutar contra isso. Devemos lutar contra. Entre vós não deve ser assim. O que Jesus ensina? Servir e não estar acima dos outros. Se rebaixar. Jesus se ajoelhou, se prostrou para lavar os pés dos discípulos. Ele disse: Dei-vos um exemplo. Dei-vos um exemplo. Então, voltando aqui para o Evangelho, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José
e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Vai procurar o menino para matá-lo. E de fato, procurou o menino. E mandou matar as crianças de 2 anos, do sexo masculino, de 2 anos para baixo. Porque queria, na verdade, matar o Jesus, que é rei, mas não o rei segundo este mundo. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Aquele menino é o salvador da humanidade. Mas o que chama a atenção também aqui é a atitude de José, o guardião dos tesouros de Deus. Diz aqui o evangelho: José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Veja, de noite ainda. Ele tá bom. Eu vou tirar um cochilo aqui, eu vou dormir. Quando for de manhã, quando eu acordar, então eu tomo um banho, pego. Não, não. Veja a disposição de José. Partiu de noite, levantou-se de noite, foi já, partiu imediatamente. Olha só, a disposição em servir a Deus, em obedecer a Deus. Isso é muito interessante. E ele fez, ele obedeceu a Deus. E ficou no Egito até a morte de Herodes. Isso é extraordinário. Queridos irmãos e irmãs, quantos Herodes ainda hoje? Quem são os Herodes de hoje? São todos aqueles que perseguem a igreja de Deus? São todos aqueles que perseguem os cristãos? São todos aqueles que perseguem a fé católica? E quantos inocentes morrem hoje? Quantos inocentes são assassinados? A gente dá o exemplo aqui do aborto, né? O que é o aborto? O aborto é justamente o assassinato de inocentes. O assassinato de inocentes. Então a igreja é radicalmente contra o aborto. Contra. A igreja é a favor da vida. O cristão ou os cristãos é a favor da vida, porque Cristo é a favor da vida. Desde a sua fecundação até a morte natural. E é isso que a igreja defende. Mas quantos heróis nos dias de hoje? Então, peçamos a Deus sobre tudo, que possamos testemunhar a fé, o amor a Deus, a obediência, como fez José. Que possamos conservar os valores cristãos, os valores contidos no Evangelho. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.